Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 26 de agosto. Um dia com várias oportunidades, mas também com muitas armadilhas. Eu espero conseguir ajudar você, novamente, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento falando sobre a segunda divisão da Alemanha, às 8 horas da manhã. Tem um jogo por aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, de um time que vem me chamando a atenção dessas primeiras rodadas. Eu sei que tem alguns de vocês que não acompanham a segunda divisão, mas é um time que vem oferecendo muitas oportunidades. Talvez o adversário hoje não seja um adversário tão kamikaze como foi Hannover e como foi Kaiserslautern e também, até em alguma situação ali, o Hansa Rostock. Mas o Elversberg certamente pode oferecer o que vem oferecendo para os seus adversários. O Elversberg foi o campeão da terceira divisão da Alemanha, subiu com moral. Não era uma equipe que eu prestava tanto atenção no estilo de jogo, eu acompanhava muito mais ali os finais das partidas para trabalhar mercado de gols. O Elversberg tem um estilo de jogo agressivo, faz uma marcação alta sobre o seu adversário, então por si só, ele já é uma equipe que, se não conseguir marcar direito, ele tende a ceder espaço. Quando ele está sendo pressionado alto, ele não dá chutão, ele tenta sair jogando. Isso também culmina numa possibilidade de fornecer ao adversário roubar a bola perto do campo ofensivo, né, perto da baliza defensiva do Elversberg, mas geralmente é uma equipe que consegue sair muito bem da zona de pressão e criar contra-ataque. Então, por si só, é uma equipe que consegue, em 3 fatores, produzir situações para gol. E tem uma característica a mais. Em todos os jogos que esteve à frente do placar, ele cedeu a oportunidade do adversário recuperar o resultado. Contra o Hannover, vencia por 2-0, tomou 2-2. Contra o Hansa Rostock, vencia por 1-0, tomou a virada. E contra o Kaiserslautern, tomou a virada também. E o jogo terminou 3-2 para a equipe do Kaiserslautern. O Elversberg jogava fora de casa. Então, nessas 3 situações, a equipe produziu ofensivamente, não teve medo, não teve receio de jogar fora de casa contra o adversário, mas falta maturidade, pelo menos faltou nessas 3 primeiras rodadas, para administrar o resultado. Então, para você que gosta de trabalhar gols, pode ser um jogo interessante, sempre no ao vivo, tá? Gosto muito de falar isso para vocês. O pré-live na Bundesliga 2 ele é muito difícil, então eu traria esse jogo para trabalhar no ao vivo, com expectativa de gols, mesmo Fortuna não sendo, como eu falei no início, tão kamikaze assim, tá bom? Então, às 8 horas, a gente pode ficar de olho nisso. Os outros jogos das 8 horas da Bundesliga 2, talvez o Hertha Berlim com o Furt apresente também uma boa oportunidade para gols. Esse Hansa Rostock com o Osnabrück é aquele tipo de jogo que, se eu criticar, ele vai ser 3-3. Se eu elogiar, ele vai ser 0-0. Então, eu vou deixar ele ali no benefício da dúvida. Eu vou deixar pra gente... vou ver pra crer, tá? Eu fico de olho ali. Se você quiser me acompanhar no Telegram para trabalhar esses jogos comigo, não tem problema nenhum, tá? Às 10h30, o Dortmund faz o segundo jogo da Bundesliga contra o Bochum. O primeiro jogo venceu dentro de casa, sem convencer muito a equipe do Colônia. Um placar de 1-0, magro, sinceramente esperava um pouco mais do Dortmund na estreia, mas venceu. Manteve ali a sua boa forma dentro de casa, já trazendo também da última temporada. O Bochum começou com uma goleada sofrida fora de casa para a equipe do Stuttgart. Eu não vou criticar 100% o Bochum, porque a partir do momento que você cede 2, 3 gols fora de casa, você tem que ir para cima para buscar aquela questão do saldo que a gente sempre fala que é o tchan do futebol alemão. E aí o Stuttgart foi muito competente para poder ampliar a vantagem, tá? Então, às vezes a gente olha um jogo de goleada, uma equipe que perdeu de goleada, e a gente tende a só conseguir ver defeitos nessa equipe. Mas não necessariamente, às vezes foi uma goleada construída em cima muito do desespero do adversário. Se o Bochum tivesse aceitado 2-0, 3-0, talvez o jogo teria terminado ali por esse placar, né? Mas como na Alemanha a tendência é ir para cima para fazer algum saldo na parte de gols marcados, a gente costuma ter esses resultados de goleada. Então eu não vou criticar 100% o Bochum. Como é um adversário onde o Bochum já deve ter no seu planejamento a tendência de empate contra o Dortmund, eu imagino um Bochum compactado, esperando o Dortmund vir para cima, para que ele jogue no contra-ataque. Essa é a grande característica do Bochum contra times maiores, pelo menos tem sido assim nas últimas temporadas, tá? Isso vai fornecer ao Dortmund a oportunidade de se impor, desde que, com uma boa marcação-pressão e um pós-perda, não deixe o Bochum contra-atacar. Então eu coloquei como favorito que pode se complicar aqui por conta do termo que a gente tem usado, né? O benefício da dúvida. Eu já vi o Dortmund fora de casa, quando é cedido ao Dortmund a oportunidade de se impor, se impondo muito e dando oportunidade para a gente trabalhar no back favorito, por exemplo. Porém, até que se prove o contrário, o Bochum é uma equipe muito forte na saída de contra-ataque que pode complicar a vida do Dortmund. Isso não quer dizer que o Dortmund não vai vencer, tá? É só para você vir com as barbas de molho, porque pode ser que o Dortmund não consiga fazer essa imposição da maneira correta. Talvez suba o bloco, talvez marque pressão, mas talvez não consiga evitar os contra-ataques do Bochum, tá? Mas se isso acontecer, se estiver acontecendo, pode ser interessante. O histórico interesse, eu não vou utilizar o PDF ainda, porque a gente já está na segunda rodada, então não temos dados ainda
capazes de transformar a nossa opinião em alguma coisa, ou vai ser muito mais uma coisa pejorativa do que positiva. Os últimos jogos do Dortmund, principalmente fora de casa, no final da temporada passada, não foram tão bons, tá? Foi justamente o que ficou aquela troca de passe ali entre Dortmund e Bayern de Munique. Na campanha do Dortmund, de fato mesmo, a boa campanha do Dortmund foi dentro de casa. Então a gente vê aqui, ó, os últimos jogos daquela Bundesliga, perdeu para o Schalke 2-2, foi eliminado da Liga dos Campeões para o Chelsea, aí empatou o maior derby, né, a maior rivalidade da Alemanha contra o Schalke 2-2, e olha que o Schalke vivia uma fase horrorosa, perdeu para o Bayern de Munique, perdeu para o Dortmund, perdeu para o Leipzig, tomou o empate do Stuttgart aqui de uma maneira absurda. Vale a pena a gente abrir esse jogo, porque realmente foi absurdo isso daqui. O Dortmund fez 2-0, ficou com um homem a mais aos 40 minutos. Era o jogo, eu vou dizer para vocês que talvez tenha sido o jogo do título, tá? Talvez ele tenha perdido o título aqui, porque eles terminaram com a mesma pontuação. 2-0 para o Dortmund, um homem a mais. O que você espera? Goleada do Dortmund. Certo? Errado. O Dortmund conseguiu tomar um empate aos 78 e aos 84. Aí você pensa, beleza, acabou o jogo. Não. O Dortmund fez o gol aos 92 com o Reina e tomou o empate no último lance com o Sila. É impressionante. E esse tipo de jogo aqui, cara, é o que não deixa o Dortmund ser campeão. Enfim, depois nós tivemos um empate com o Bochum. Logo depois desse jogo. O Bochum saiu na frente do placar e complicou a vida do Dortmund, tá? Por isso que eu quero levantar para vocês esse benefício da dúvida. É muito fácil a gente olhar para a camisa do Dortmund e imaginar um jogo fácil, né? A tendência é essa. Mas vamos primeiro consultar como vai ser essa imposição. O Dortmund com a posse de bola não é superioridade, porque isso já é esperado. O Bochum ainda tá na segunda rodada, ele não tem por que se expor igual um maluco. Ele sabe que se ele empatar contra o Dortmund vai ser um bom resultado. Então eu imagino que o Dortmund terá a posse. E a posse de bola, sinceramente, não quer dizer muita coisa. Agora, o que o Dortmund vai fazer com ela? Sim, tem. No histórico de confronto, recente principalmente, né? O Dortmund empatou contra o Bochum uma vez, venceu por 2-1 e depois empatou de novo. Não costuma ser um confronto fácil, tá? Mesmo em amistosos, não costuma ser um confronto fácil. Então, muito cuidado. Tem possibilidade aqui do Dortmund vencer, sim, mas talvez não seja tão fácil como a gente espera, tá? Se você é trader, espera o jogo começar, verifica se o Dortmund está contendo os contra-ataques do Bochum. Posse de bola ofensiva do Dortmund não vai querer dizer muita coisa, porque a gente já está esperando isso. Agora, se o Dortmund não conseguir nem isso, aí essa cotação do Dortmund vai subir. Se tiver método para corrigir o favorito, pode ser interessante. Mas eu imagino um Dortmund se impondo, tentando se impor. Então esse back favorito no primeiro tempo pode encaixar, tá? Estar a favor do favorito no primeiro tempo, nessas janelas de superioridade, pode ser interessante. Se você é Panther, não vou te indicar a vitória do Dortmund pelo risco agregado nessa cotação baixa. Se você quiser trabalhar alguma coisa a favor do Dortmund, espera talvez o Bochum sair na frente, daí você pega uma dupla chance para o Dortmund. Ou espera no segundo tempo o empate anula do Dortmund, né? Porque o Bochum é um time capaz sim de marcar gol por aqui e pode complicar um pouquinho a vida do Dortmund. Quanto maior for essa cotação do Dortmund, melhor para você assumir esse risco, tá? Em relação ao mercado de gols, gosto de pensar no over 1,5, porque tem sido assim no histórico, né? Tem sido pelo menos com 2 gols os confrontos. Mas com esse tipo de cotação aqui, nem pensar. Só com uma valorização ao vivo, tá? E é um jogo com uma tendência de ambas marcas. Com essa cotação também não é boa, você pode esperar uma valorização, mas eu não duvido também que o Dortmund pelo menos cedo oportunidades para o Bochum marcar por aqui. Às 11 horas na Premier League, o Arsenal enfrenta o Fulham. E o Fulham perdeu alguns jogadores importantes. Eu não lembro se o Andreas Pereira já retornou daquela lesão grave que ele teve. Acredito que não. Posso estar falando alguma besteira. Mas a perda do Mitrovic, para mim, foi muito complicada. Porque é um jogador que dá ao Fulham aquela carta na manga, daquele gol de empate, aquele gol da vitória. Foi muito importante na campanha de subida do Fulham da segunda divisão para a primeira, né, o Mitrovic. E foi para o futebol da Arábia Saudita, foi jogar no time do Neymar. O Arsenal vem de vitória contra o Crystal Palace fora de casa. Não foi uma exibição excepcional, mas é difícil você ter uma exibição muito, muito boa contra o Crystal, porque o Crystal Palace é um time chato. E eu acredito no Arsenal tentando se impor no primeiro tempo, como o Arteta gosta. Porém, o problema do Arsenal tem sido queda de desempenho na segunda parte. Óbvio que a queda de desempenho às vezes está atrelada com a vantagem no placar, mas oferecer às vezes algumas oportunidades para o Fulham pode ser perigoso, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem de histórico de confronto das duas equipes. O Arsenal dentro de casa contra o Fulham, a última derrota que a gente consegue encontrar por aqui não existe. É curioso, né? Nos confrontos entre Premier League, pelo menos até o histórico que a gente tem por aqui, ó, até 2002, não temos derrota do Arsenal pro Fulham em casa. Foram vitórias fáceis nas últimas Premier Leagues? Não. 2-1, 1-1. Aí o Fulham ficou um tempo fora, né? Esse 4-1 em 2019 parece que foi bem acessível. Temos um 3-3, 1-1, 2-1, 2-0, mas não tem vitória. Não quer dizer muito, né? É aquele famoso tabu. Quer dizer
dizer muito, mas tudo bem. O Fulham começou com vitória para cima do Everton. O Everton, na minha opinião, vai brigar de novo contra o rebaixamento, então também não é tão mérito assim do Fulham, mas tudo bem. Nos últimos confrontos, em geral, né, mesmo o Arsenal fora de casa, a gente não consegue ver aqui vitória do Fulham tão cedo, só em 2012 por 2-1. Eu geralmente não utilizo o histórico aqui como barganha para poder pesar um lado ou não, mas para quem gosta do tabu, tudo bem. Com essa cotação de 1,20, para você que é trader, é um jogo tranquilíssimo de trabalhar. Mas a conversa para você que é punter, para você que vai trabalhar seco numa casa de aposta, é completamente diferente, tá? Porque o risco atrelado a uma cotação de 1,20 é completamente diferente para um trader e para um punter, tá? Um trader ele vai trabalhar momento do jogo. Então, no primeiro tempo a gente não tem a incidência do tempo. Eu sempre gosto de falar isso para vocês. Parece que eu tô querendo ser muito didático, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu sei que também tem gente que quer aprender. Então, no primeiro tempo, nos primeiros 45 minutos, a incidência do tempo perante a movimentação do mercado ela é muito pequena. Isso quer dizer que o mercado ele tende a estabilizar se o favorito cumprir a expectativa. Qual que é a expectativa? Se o mercado dita uma odd de 1,20, ele acredita num time se impondo, massacrando o jogo. Se o Arsenal oferecer exatamente o que a expectativa diz, a cotação não tem motivo para corrigir, ou seja, a probabilidade de vitória do Arsenal ela vai se manter durante aquele momento. Como a probabilidade de vitória não mexe, a cotação também, que está, obviamente, inteiramente ligada à probabilidade de vitória, a cotação também não mexe. Então o Arsenal vai andando de lado, né? Se ela vai andando de lado, você que é um trader, que pode abrir e fechar uma posição sem problema nenhum, você pode ficar a favor desses momentos de pressão. A ideia é essa, né? Não é estar a favor só porque é o favorito, é estar a favor porque o favorito está cumprindo com a expectativa. Isso é totalmente diferente no segundo tempo, porque no segundo tempo você perde o controle dessa questão do tempo. O tempo ele passa a ser um fator muito importante, porque à medida que o tempo passa, a probabilidade de vitória vai diminuindo. Então você vai estar a favor do favorito, ele pode estar jogando melhor no segundo tempo, mas você vai começar a sangrar na posição, porque a probabilidade ela vai diminuindo e inversamente a cotação ela vai subindo. A probabilidade cai, a cotação sobe. E aí você vai ver o mercado vindo contra você, porque você estava a favor, você queria que ele descesse. No caso, ele está subindo. Por isso que a gente trabalha mais o favorito no primeiro tempo, ou por isso que a maioria das estratégias de trabalho no trade, a gente consegue controlar mais essa questão no primeiro tempo. Eu ensino tudo isso aqui no meu curso, teobosch.com. Estou trazendo essas aulas todas também para o YouTube para vocês, mas é só para dar um parâmetro, não é para ficar enchendo linguiça. Eu sempre gosto que vocês entendam o que eu estou falando. Às vezes eu uso um termo em inglês aqui porque eu estou acostumado, mas vou tentar abrasileirar, aportuguesar tudo. Fica tranquilo, tá? Então, vou tentar estar a favor do Arsenal se esse momento de pressão, que geralmente é característica dos times do Arteta acontecer. Fechou? No segundo tempo, se o Arsenal não tiver feito o seu gol, muita cautela para tentar buscar esse gol se você é trader. Aí já não é do meu método, tá? Se você é punter, se você vai trabalhar numa casa de aposta, eu não vou te indicar a vitória seca do Arsenal em 20, porque é totalmente diferente. Eu, como trader, eu vou ficar a favor do Arsenal em 20, ele vai ter um momento de pressão, sei lá, de 20, 25 minutos, tô criando um cenário aqui, tá? E às vezes eu vou fechar essa posição em 25. Eu perdi isso aqui. Agora, para você que vai entrar numa casa de aposta a favor do Arsenal, às vezes você vai ficar exposto o jogo inteiro. Com essa cotação de 1,20, a tua chance de ser lucrativo, ela é muito mais baixa, entende? Então, o que você pode fazer? Talvez olhar para um handicap, talvez pensar, não, eu acredito que o Arsenal pode ganhar esse jogo por 2 gols de diferença, então eu vou pensar num handicap menos 1,25. Talvez eu acredito que o Arsenal vença por 1 gol de diferença, mas eu não quero perder uma stake tão grande, quero perder só metade da stake, então eu vou pensar aqui talvez no menos 0,25 com uma valorização, né? O ideal para você não é você querer duplar, triplar, fazer bingo, fazer múltipla. Viu uma odd de 1,20, achou baixo? Não faz nada. Ou então, precifica de uma maneira onde você consiga encontrar uma cotação um pouquinho mais alta com handicaps. Isso talvez seja, não é o mais profissional a fazer, é o mais correto a fazer. Porque o que eu mais vejo é gente olhando para a odd do Arsenal em 20, vou duplar, vou botar o Benfica junto, vou botar o United junto, vou botar o Celtic junto. Para quê? Para chegar perto de uma odd de 1,60, 1,70, 1,80, 1,90. É sério. Vocês vão multiplicar o risco de uma cotação baixa por outras cotações baixas para ter uma cotação próxima de 1,70, 1,80. Não sei se isso vai te dar futuro, mas enfim, muito cuidado, tá? Gosto de pensar no mercado de gols, porque como o Arsenal tem essa tendência de dar uma aliviada no segundo tempo, não duvido que o Fulham também possa marcar por aqui. Não gosto das cotações pré-live. Acho que você pode esperar uma valorização do over 1,5. Para trabalhar um cenário bom de gols por aqui, seria o Arsenal estando na frente com 2 gols de diferença, que aí o Fulham provavelmente vai se expor, e se você ver o Arsenal contra-atacando, pode ser interessante no ao vivo você buscar mais um gol.
jogo. Às 18h30 no Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Internacional. A gente não sabe ainda onde vai ser esse jogo. O Flamengo não vai poder mandar esse jogo no Maracanã. Tem algumas possibilidades. Isso dificulta um pouco já a vida do Flamengo, dependendo do gramado e tudo mais. Não sei se esse jogo vai ser em Brasília, pode ser que seja em Volta Redonda, enfim. O fato é que o Flamengo está em 2 competições, o Inter está em 2 competições. Só que o jogo importante do Flamengo, que é contra o São Paulo, o primeiro jogo da final, é só em setembro. Já o jogo importante para o Inter é daqui a 3 dias. É o jogo contra o Bolívar, no jogo da volta, onde ele no Beira-Rio vai buscar confirmar a sua classificação, já que conseguiu uma grande vitória na Bolívia por 1-0. Ou seja, o Inter tem muito mais com que se preocupar num cenário muito próximo do que o Flamengo. O Flamengo pode se focar no campeonato. Por si só, a gente pensa, bom, o Flamengo ele não devia estar aqui nos favoritos que podem se complicar. Ele poderia estar lá em cima nas prováveis vitórias. Só que o Inter, como conseguiu um bom resultado fora, ele não necessariamente precisa trazer um time reserva. Ele pode trazer o time titular. Sem falar que receber o Bolívar na sua casa é diferente de você receber o River, né? E mesmo quando o Inter for receber o River Plate, o Inter não poupou tantos jogadores. Então eu não tô vendo o Internacional vir aqui com tantos jogadores poupados. Pelo contrário. Eu acho que o grande desfalque do Inter é por suspensão, que é o goleiro Rocher. Já o Flamengo tem suspenso o Gerson, que fez o gol da vitória no último jogo contra o Curitiba, fora de casa. Então eu acredito que essa cotação do Flamengo, pelo risco de um Internacional mais titular do que se esperava, é uma cotação arriscada. Somado a isso, eu tenho um Flamengo que não vem jogando o que vem se esperando dele. Então, para mim sim, o Flamengo é um favorito que pode se complicar. Mas, obviamente, talvez não se complique. Depende muito do comportamento também do Flamengo. Utilizando o nosso PDF de apoio, o Flamengo venceu 5 das 9 partidas que fez como mandante, 56% de vitória. Saiu na frente também em quase 60% dos jogos, é uma equipe com iniciativa. Ficou sem sofrer gol também em quase 60% dos jogos e não falhou em marcar em nenhum jogo. Então, dentro de casa, como mandante, o Flamengo costuma se impor. O Inter venceu apenas 2 partidas em 10, saiu na frente em 40% dos jogos, mas falhou em marcar em 40%. Então é uma equipe que, sim, hoje tem um goleador, não vou dizer um goleador, mas tem um jogador de referência no ataque, que é o Valencia, que fez o gol contra o Bolívar, mas fora de casa no Campeonato Brasileiro tem deixado a desejar. 7 gols marcados em 10 jogos é uma média muito baixa e tem uma defesa muito mais vazada, chegando a uma média de 1,5 gols sofrido por jogo. O primeiro tempo do Flamengo, ele é superior ao do Inter, principalmente por conta das derrotas. O Inter perdeu 50% das primeiras etapas fora de casa e sofreu o dobro de gols do Flamengo. O número de gols marcados não é tão discrepante assim, o número de vitórias também, mas na parte defensiva o Inter se destaca negativamente. No segundo tempo, o Flamengo melhora muito, chega a quase 80% de vitória, não perdeu nenhuma segunda etapa como mandante, aumenta o poderio ofensivo, melhora a parte defensiva. O Inter passa a perder um pouco menos na porcentagem, mas continua tomando muito gol. O Flamengo tem utilizado muito da característica de bola aérea para poder marcar os seus gols. Não é uma característica tão forte nos escanteios. O Flamengo tem marcado poucos gols de escanteio, mas nos lançamentos para a área, nas faltas de cruzamento para a área, o Flamengo tem aproveitado. E esses gols de cabeça podem ser interessantes, principalmente dependendo do comportamento do Internacional. Por quê? Como o Inter tem um jogo contra o Bolívar, por mais que o Bolívar, fora de casa, sem altitude, ele não seja tão forte assim, a gente já viu que o Bolívar contra o Atlético Paranaense deu trabalho. Inclusive eliminou o Atlético Paranaense nos pênaltis. Teve um gol anulado lá com polêmica e tudo mais. Então o Bolívar não vai vir pro Beira-Rio a passeio. O Bolívar tá uma vitória simples de levar esse jogo pros pênaltis. Então não é uma partida fácil pro Inter. O Inter tem que levar a sério essa partida. Então eu imagino o Internacional pelo menos um pouco desfocado dessa partida. É óbvio que quando a gente olha para a classificação do campeonato, o Inter não pode pestanejar. O Inter tá próximo do Santos, a 3 pontos de diferença do Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, também não dá para ignorar completamente o Campeonato Brasileiro. Por isso, dependendo do comportamento do Inter, talvez se ele vier com o intuito, se ele demonstrar que o empate é bom para ele, ou seja, se ele se comportar de uma maneira mais recuada e tentar sair só nos contra-ataques, talvez de fato seja um jogo que favoreça o Flamengo. Porque o Flamengo vai jogar com as suas linhas altas, tentando tirar o Inter essa possibilidade de contra-atacar e vai tentar amassar o Internacional. Vai tentar alçar a bola na área. Não é o goleiro titular do Inter, então dá para tentar finalizar de fora da área, testar o goleiro e tudo mais. Então, o que vai me fazer ter mais confiança ou não no Flamengo é o comportamento do Internacional. Se for um Inter vindo para cima do Flamengo, fazendo um jogo de igual para igual, contra-atacando, aí é perigoso trabalhar essa cotação de 1,40. Vai ser um jogo muito perigoso. A cotação do Flamengo vai ter que corrigir. Agora, um Internacional satisfeito com o empate, mais recuado, mais compactado, tentando sair nos contra-ataques, esses contra-ataques não encaixando, aí pode ser um jogo sim para o Flamengo ter um pouco mais de facilidade. Se você é trader, a gente tem que tomar muito cuidado, porque não é um jogo tão tarde, então ainda vai estar acontecendo provavelmente alguns jogos na Europa
né, alguns jogos fora. Então a liquidez desse jogo pode não ser tão grande. E a paciência do mercado com o Flamengo também pode não ser tão grande. Então o que eu falei do jogo do Arsenal, por exemplo, pode não se aplicar por aqui. Mesmo que o Flamengo tenha muita superioridade, talvez essa cotação do Flamengo ela passe a subir um pouquinho. Mas se for uma imposição muito grande, dá para pensar nesse back favorito no primeiro tempo. O problema, o Flamengo não tem sido, assim, essa equipe que a gente espera. Então sempre tenha pé atrás com o Flamengo, pelo menos enquanto tiver toda essa bagunça por lá, na parte principalmente de relacionamento entre os jogadores, tá? Toma muito cuidado. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do Flamengo em 40. Você pode pensar numa vitória do Flamengo com uma cotação mais valorizada. Ah, martelou no primeiro tempo. No segundo tempo, continua em cima. A cotação tá mais alta, dá para pensar talvez no empate anula. Porém, tô vendo o Flamengo subir bloco, buscar a tentativa de gol, mas o Internacional também contra-ataca, também finaliza, também cria perigo, não é um jogo para trabalhar a favor do Flamengo. Aí eu te aconselho a ficar de olho, pelo menos no over 1,5, tá? Os últimos jogos entre eles, nesse cenário, o Flamengo empatou 0-0 com o Inter e o Flamengo perdeu pro Inter de 4-0. Esses foram os últimos cenários, tá? Ou seja, o último jogo que eles fizeram, que foi o início praticamente ali do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez um primeiro tempo melhor, fez 1-0 com o Gerson e tomou a virada no final. Talvez não tivesse merecido tomar a virada, porque jogou bem, mas merecimento no futebol é difícil, a gente fala de justiça, né? Então, muito cuidado. No último jogo que eles fizeram lá no Beira-Rio, o Flamengo jogou melhor. Boa parte do jogo. Fez o primeiro gol com o Gerson e tomou a virada. Não tem justiça. O Inter foi mais assertivo, aproveitou as oportunidades e ganhou. Então, muita cautela, tá? Eu imagino um Internacional mais compactado, tentando tirar os espaços do Flamengo. Se só um time estiver jogando, eu não vou pensar no mercado de gols. Agora, se o Internacional quiser vir com o time, tirando o Rocher, titular, contra-atacando o Flamengo, aí pode ser um jogo para se explorar pelo menos 2 gols. Não puxaria tanto a corda, tá? Porque não é interessante pro Inter se expor tanto. Um empate fora de casa, já que o foco do Inter agora é a Libertadores, não é um resultado ruim pro Internacional. Mas quem vem para empatar, geralmente se complica. Então se o Inter repetir, por exemplo, o jogo que fez contra o Fluminense no Maracanã, esse jogo não deve ser no Maracanã, tá? Só recuado, sem saída, aí isso pode favorecer sim o Flamengo. Mas muito cuidado com essa cotação. 1,40 é muito baixo. Se for para trabalhar, espera uma valorização da equipe favorita. Às 9 horas, ainda no Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrenta o Goiás com uma cotação próximo de 2. O Corinthians também tem um jogo importante daqui a 3 dias contra a equipe do Estudiantes. Porém, o Corinthians não pode desfocar do Campeonato Brasileiro, principalmente dentro de casa. Não é uma campanha muito sólida do Corinthians em casa, mas com o apoio da torcida, o Corinthians tem que continuar somando e se afastando da zona de rebaixamento. A distância é a mesma que o Internacional, que a gente acabou de comentar. E o Goiás acaba sendo um adversário direto. Então vencer o Goiás é muito importante. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue de fato ver que o Corinthians em casa, essa temporada, a gente já comentou isso aqui, não é a melhor temporada do Corinthians. 50% de vitória, já melhorou um pouquinho do que era antes, né? Os últimos jogos do Corinthians em casa, ele venceu o Curitiba, o Vasco e o São Paulo. Aqui foi Copa do Brasil, o Nils foi Sul-Americana e o Estudiantes também foi Sul-Americana, mas vem de uma sequência boa de vitória, tá? 13% das vezes que o Corinthians jogou em casa, ele ficou sem sofrer gol. É uma equipe que tem vacilado, mas não são tantos gols. É uma média inferior até a um gol por jogo, tá? Mas é uma equipe que tem conseguido também produzir gols. Falha pouco em marcar, só que também não é uma média tão grande de gols assim, principalmente agora com a saída do Roger Guedes, né? Isso obviamente pode causar um pouco de dificuldade para a equipe. O Goiás, fora de casa, 30% de vitória, saiu na frente mais vezes comparado com o Corinthians dentro de casa, ficou sem sofrer gol em 30% dos jogos, é uma defesa na porcentagem que sofre menos gols, né, do que o Corinthians, mas na quantidade sofre o dobro, provavelmente porque em algum jogo que ele sofre mais do que um, e falhou bem mais em marcar. No primeiro tempo o Corinthians não consegue se impor tanto, isso aqui nas temporadas passadas era completamente diferente, você tinha um Corinthians dominante no primeiro tempo, e não tem sido assim. Isso dificulta muito a vida de quem trabalha, igual eu falei no Arsenal ali, naquela janela de superioridade do primeiro tempo, porque não tem, pelo menos não tem sido assim nos jogos do Corinthians. O Goiás, ele vence mais do que o Corinthians no primeiro tempo, ele perde um pouco mais, só que ele marca mais gols, dobro, bem mais que o dobro do Corinthians, só que ele também sofre muito mais gols do que o Corinthians. É um time mais kamikaze, né? No segundo tempo, eu já tenho uma melhora considerável do Corinthians, passa para 50% de vitória, não perde nenhuma segunda etapa, aumenta consideravelmente o poderio ofensivo, vai de 2 para 11 gols marcados no segundo tempo, e eu tenho um Goiás que continua tendo uma dificuldade defensiva grande, reduz a quantidade de vitória e continua tendo um número de derrotas maior do que a do time do Corinthians. A arma do Goiás está na bola aérea, isso
eles não escondem de ninguém, em casa também é assim. Muito cruzamento para a área, muito gol de cabeça, gols de escanteio que podem prejudicar o Corinthians, porque o Corinthians tem sofrido gol de cabeça com frequência. Por mais que o Cássio seja um excelente goleiro, o Corinthians tem tomado gol com frequência, tá? Utilizou também o escanteio para marcar o seu gol contra o Estudiantes. O Gil marcou, né, com a perna, não foi com a cabeça, mas foi um gol de bola parada. Então, num jogo truncado como esse, a bola parada pode sim fazer diferença. Se você é trader, como o Corinthians não vem fazendo muita imposição no primeiro tempo, não vem empurrando o adversário para trás, muita cautela para buscar talvez um layer pior equipe em campo no Goiás. Porque aqui a gente tem muita camisa contra um adversário que provavelmente na expectativa vem para se defender, mas para o Goiás o Corinthians também é um adversário direto. Vencer o Corinthians significa puxar um adversário em cima para baixo e você tentar ultrapassá-lo na tabela. Então eu imagino sim que o Goiás não venha só para se defender. Como o Corinthians não vem se impondo tanto, pelo menos não vem fazendo isso nos outros jogos, muito cuidado para procurar essas janelas de superioridade. Se acontecer, tudo bem, vale a pena. Se você é Panther, gosto de pensar nesse empate anulado do Corinthians, com essa cotação próximo de 2, tanto no pré-live quanto talvez numa possível valorização. Como eu sou um cara que gosto do benefício da dúvida, de ver se o Corinthians de fato está se impondo, eu esperaria uma valorização. Pode ser que o Corinthians marque igual a LDU, né? A gente comentou aqui de LDU e São Paulo. Pode ser que o Corinthians marque no primeiro minuto de jogo, mas também pode ser que ele tenha mais dificuldade. Então eu quero ver um pouco mais de como o Corinthians está se comportando, como que o Goiás está se comportando, para depois tomar minha decisão. Não trabalharia seco a vitória do Corinthians por aqui, porque os últimos jogos entre eles não foram vitórias fáceis, tá? O Corinthians venceu por 1-0 em 2022 e venceu por 2-1 em 2020. Quando foi visitar o Goiás, perdeu por 3-1 e empatou 0-0. Tá? A vitória do Corinthians fora de casa contra o Goiás foi por 2-1. Ou seja, sempre placares mais apertados. Tá? Então, muita cautela por aqui. Gosto de pensar nesse empate anulado do Corinthians. Não acho que é um jogo para tantos gols assim. Esse jogo do Corinthians contra o time do Coritiba foi um pouco fora da casinha, esse 3-1 aqui. Então, acho que é um jogo para de 1-3 gols no máximo. Tá? Mas prefiro pensar nesse empate anulado do Corinthians. Bom, como é um dia cheio de jogos, agora eu vou comentar com vocês sobre outras possíveis oportunidades sem que a gente se aprofunde tanto no jogo. Bom, como é um dia com muitas oportunidades, não dá pra gente falar sobre todos os jogos do jeito que eu gosto, né? De fazer uma análise mais minuciosa, senão a gente ficaria 3, 4 horas falando aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês outras opções de trabalho, além do que eu comentei, para você poder observar se for, né, do seu horário, se estiver disponível na sua grade de horários de trabalho nesse sábado, tá? Começando 8h30 da manhã, o Rangers fora de casa enfrenta o Ross County. É muito importante para o Rangers vencer, porque na primeira rodada ele já teve uma derrota. Isso fez com que a distância para o Celtic já começasse a aumentar. E nesse tipo de campeonato, onde existem poucas falhas, deixar o Celtic escapar agora pode ser muito complicado. Então vale a pena ficar de olho. Não temos cotação aqui ainda, pelo menos não apareceu, mas o Rangers certamente é favorito. O Ross County é uma equipe bem kamikaze, então muito provavelmente ele também vai querer marcar gols por aqui, ele vai para cima. Se ele estiver perdendo, ele vai continuar se expondo. Então também pode ser um jogo com tendência para gols. Às 11 horas, o United pega o Forest. Do que eu vi do United contra o Tottenham, principalmente no segundo tempo, não me causou uma boa impressão. O que eu vi do United contra o Wolverhampton em casa como favorito também, não me causou uma boa impressão. Mas o Forest pode vir para se defender. Então se ele oferecer ao United a posse, o United pode se impor e aí pode ser um jogo interessante para ficar de olho nessa vitória. Mas muita cautela. Também às 11, o Celtic joga, mesmo cenário aqui do Rangers. Só que como o Celtic joga em casa, talvez seja interessante você ficar de olho numa vitória no primeiro tempo ou no jogo para mais de 2,5 gols. O Celtic é uma equipe que costuma cumprir handicap, né? Em casa, geralmente é uma equipe que costuma passar o carro. Os últimos jogos contra o St. Johnstone, 7-0 em casa e 4-1, tá? Inclusive com 5 vitórias seguidas aqui para cima do adversário. Às 16h30, tô seguindo só o horário dos favoritos aqui, depois a gente fala do restante, tá? O Benfica pega o Gil Vicente, também acho que é um bom jogo para você ficar de olho. As primeiras rodadas não foram tão boas assim pro Benfica, um empate e uma vitória, tá? E a vitória foi contra o Estrela, que é uma equipe bem acessível e ele demorou para fazer o gol, então muita cautela, mas gosto de pensar nessa provável vitória do Benfica. Para trade, dá para trabalhar essa cotação. Se você vai trabalhar numa casa de aposta, esperaria uma valorização ou pensaria num handicap. Dos favoritos que podem se complicar, o União Berlim pega o Darmstadt. Aqui depende muito do comportamento do Darmstadt. O Darmstadt não subiu campeão na temporada passada. Quem subiu foi o Heidenheim. Tinha comentado isso outro dia, só fazendo uma correção. Na última rodada teve aquele imbróglio lá. O União Berlim é um time mais preparado, mais organizado, com mais peças qualitativas para vencer esse jogo.
jogo. Porém, o Darmstadt só perdeu por 1-0 para o Frankfurt e eu quero ver qual vai ser o comportamento do Darmstadt em casa. Tá? Não acho que o Darmstadt vai ter mais posse que o Union. O Union é um time muito físico, de muita marcação. Pode ser que o Union Berlim consiga sim vencer por aqui, mas eu tô com essa dúvida de qual vai ser o comportamento do Darmstadt. Se o Darmstadt fizer um jogo mais fechado, mais organizado, ele pode atrapalhar um pouco o Union. E é importante você pontuar contra o Union, porque o Union é um dos candidatos à Liga dos Campeões de novo. É um time muito organizado, tá? E assim como na história do Union, o Union teve recentemente na terceira divisão, na segunda divisão, e ele tá disputando Champions League. Por quê? Porque quando ele subiu organizado. Ele não quis fazer pirotecnia, ele jogou muito mais concentrado, focou na marcação, para depois pensar em ser um time ofensivo. Hoje o Union também é um time ofensivo, e contrata bem, mas quando ele subiu, ele não era assim. Então, se o Darmstadt conseguir fazer um jogo mais compactado, eu acho que ele vai ter mais futuro na primeira divisão, e ele pode dificultar um pouco a vida do Union Berlim. Roma e Verona. Confiar na Roma é sempre perigoso, porque a Roma não costuma dar tantos sinais assim de superioridade, principalmente em casa, mas fora de casa pode ser que consiga uma vitória. O Verona teve dificuldade na temporada passada, quase foi rebaixado, teve que fazer aquele jogo de playoff, mas acabou escapando. Então, cautela para trabalhar a Roma por aqui. Milan e Torino. Isso aqui é um clássico, geralmente é um jogo muito truncado, 1-0, 1-0, 2-1, 0-0, 1-0. O Milan, ele talvez leve a vantagem pela camisa, mas nos últimos jogos, por exemplo, foram 2 vitórias do Milan, 2 do Torino e um empate. Então, esse favoritismo do Milan aqui, ele está incumbido pelo elenco do Milan, que é um elenco bom, mas eu tomaria cuidado porque o Torino é bom para segurar esse time do Milan na maioria das vezes, tá? PSG e LAN. O LAN fez uma excelente campanha na temporada passada e o PSG teve a volta agora do Mbappé, né? Mas ainda assim, acho que é um adversário muito complicado. Eu não confio tanto no PSG, pode ser um favorito para se complicar por aqui. Tendência para gols. Já falamos da segunda divisão da Alemanha às 8 horas e tem mais um jogo isolado ali que eu já vou comentar. Bournemouth e Tottenham às 8h30. O estilo de jogo do Bournemouth agora vem mudando, né? Me parece uma equipe que está tentando permanecer um pouco mais na primeira divisão. Contra o Tottenham, o último jogo entre eles, na casa do Bournemouth, 3-2. E o último jogo na casa do Tottenham, também 3-2. Só que com vitória do Bournemouth praticamente no último lance do jogo. Então tem sido jogo de entretenimento. Dá para pensar no over 1,5 por aqui. A mesma coisa 1,5 do Brighton contra o West Ham. Ver jogos do Brighton é sempre uma atração à parte. O De Zerbi, ele consegue montar um time assim, incrível, né? E mesmo com as saídas do Caicedo, do McAllister, ainda é um time que continua dando muita liga, tá? Então gosto de pensar também no cenário de gols. Dá para pensar no over 2,5 talvez, porque o Brighton é uma equipe bem goleadora e que cede espaço em algumas situações. 1,5 Borussia Mönchengladbach e Leverkusen. Primeiro jogo do Gladbach contra o Augsburg, 4-4. Primeiro jogo do Leverkusen contra o Leipzig, 3-2. A equipe do Leverkusen é muito bem treinada pelo Xabi Alonso, sabe o que faz, mesmo tendo perdido o Moussa Diaby. O Gladbach perdeu algumas peças ofensivas também, o Stindl e o Thuram, mas ainda é uma equipe que se renovou bem. Jogadores jovens ali deram conta do recado contra o Augsburg, então acho que é um jogo com uma tendência de gols por aqui também, tá? Com ambas, com over 1,5 pode ser interessante. O outro jogo isolado da Bundes 2 que eu ainda não comentei é Hannover e Hamburgo. São duas equipes que estão agarradas ali na segunda divisão há um tempo. O Hannover é um pouco menos do que o Hamburgo, né? O Hamburgo, se eu não me engano, uma temporada a mais. E quando eles se enfrentam, na maioria das vezes, é jogo bom. 2-1, 2-1, 6-1, 3-3. Então pode ser um jogo também com características de gols por aqui, pelo menos 2, e ambas, tá? Vamos ver isso no live, tá bom? 8h30 da noite, eu não separei todos os jogos da MLS, mas vai ser a estreia do Inter Miami, do time do Messi, na MLS. Jogou agora a Golden Cup, né? Que se classificou contra o Cincinnati e agora vai fazer a sua estreia contra o Red Bull, o New York Red Bull. Não conheço quase nada da MLS, não é um campeonato que eu trabalho tanto pelo horário, tá? Eu sou um cara que durmo cedo, então como a MLS às vezes atinge ali a faixa das 11 da noite quase, não é um cenário que eu gosto muito de trabalhar, não me especializei. Mas eu sempre gosto de falar pra vocês, o americano gosta de pontuação. Se o americano tivesse uma Série A italiana, daquelas bem truncadas, ele não ia se interessar. Então, para um país que tem NFL, que tem basquete, que tem beisebol, lidar com futebol ruim, 0-0, truncado, não ia vingar. Então, a MLS é o quê? É entretenimento. É 3-3, é 2-2, é vamos que vamos. Então, pode ser um cenário bom para gols, tá bom? Nos jogos extras, 6h30 da manhã, Yokohama Marinos contra o Yokohama FC, um derby. Às 11 horas, a jornada do Leicester continua na segunda divisão, contra o Rotherham, deve ser assim. Dá pra ficar de olho. 3 jogos, 3 vitórias do Leicester por aqui. Parece que vai bater e voltar, tomara que sim. Gosto bastante do Leicester. Tem início do campeonato de Israel, Maccabi Haifa dentro de casa, com uma cotação provavelmente baixa, ainda não apareceu por aqui.
E o Beersheva dentro de casa, que já tem cotação, 1,33 contra o Hadera. E às 15h45, o campeão Galatasaray enfrenta o Istanbulspor. Se eu não me engano, o Galatasaray está disputando competições da UEFA. E tem um playoff na volta dia 29. Muito cuidado, tá? Ele venceu o molde no jogo de ida fora de casa e agora tem esse jogo contra o Istanbulspor e depois pega o molde de novo em casa. Então pode ser que poupe alguns jogadores, muita cautela por aqui, pode ser mais um jogo para gols do que para vitória do Galatasaray. Vou ficando por aqui, devo ter esquecido de pedir o like, então se você chegou até aqui, me ajuda aí, né? Porque foi falha minha lá atrás não ter pedido. E se você não é inscrito nesse canal ainda, fica o convite para você se inscrever, vai ser um prazer ter você por aqui. Um abraço e eu vejo você no domingo.